O duelo quártico. Ato 1. O juramento quebrado. A questão que pairava no ar italiano não era algébrica, mas ética. Quando um juramento solene é quebrado, qual preço deve ser pago? A tinta mal havia secado na monumental Ars Magna, 1545, de Girolamo Cardano, uma obra que revelava os tão procurados segredos da equação cúbica. Mas, para Niccolò Tartaglia, essa publicação não era um triunfo da matemática, mas um profundo ato de traição. Anos antes, ele havia revelado seu método arduamente conquistado a Cardano sob o mais solene juramento de sigilo. Agora, vendo impresso para o mundo, a fúria de Tartaglia explodiu. Entreguei-lhe minhas descobertas como a um padre confessor, sob juramento solene de que ele nunca as publicaria, mas ele quebrou sua palavra de fé e tornou-se um mentiroso perante o mundo. No centro da tempestade estava o próprio Cardano, de 1501 a 1576, uma figura tão brilhante quanto controversa. Médico de renome crescente, matemático genial, mas também atraído pela astrologia e pelo jogo, sua vida era um mosaico de conquistas intelectuais e lutas pessoais. Nascido ilegítimo, enfrentando doenças e estigma, ele tinha uma ambição feroz por reconhecimento. Publicar a solução cúbica na Ars Magna, mesmo reconhecendo a preazia de Tartaglia e a descoberta anterior de Scipione del Ferro, servia a essa ambição. Para ele, a matemática era talvez seu caminho mais seguro para a fama eterna. O contra-ataque foi rápido. Em 1546, Tartaglia publicou novos problemas e invenções, acrescentando uma feroz denúncia. Acusou Cardano não apenas de quebrar sua palavra, mas de perjúrio, uma acusação devastadora naquela era devota. Era uma declaração pública de guerra, destinada a destruir a reputação de Cardano. Cardano, porém, manteve-se distante, talvez estrategicamente. A defesa veio não do mestre, mas de seu jovem e ardente discípulo, Lodovico Ferrari. Ato 2. Os campeões entram em cena. Lodovico Ferrari, um discípulo talentoso. A história de Ferrari era de ascensão meteórica. Levado para a casa de Cardano como um jovem servo pobre, sua aptidão e talento matemático foi rapidamente reconhecida. Cardano transformou-o de servo em aluno, depois em colaborador. Ainda na adolescência, Ferrari não apenas dominara os ensinamentos de Cardano, ele os superara, alcançando um feito impressionante, o primeiro método geral para resolver equações quárticas, de quarto grau, reduzindo-as a formas cúbicas solúveis. Agora um jovem de talento e lealdade, Ferrari viu o ataque de Tartaglia a Cardano como um ataque ao homem que o tirara da obscuridade. Fui elevado duplo à dignidade pela generosidade de Cardano, ele poderia ter declarado. Agora defenderei seu nome com as próprias ferramentas da razão que ele me ensinou a usar. Gratidão misturava-se à ambição, derrotar o famoso Tartaglia era uma chance de gravar seu próprio nome nos anais da matemática. Niccolò Tartaglia, a amargura do mestre. Em 1547, Tartaglia já não era o outsider determinado que derrotara Fior. Era uma figura consagrada, aclamado por seu trabalho em balística e traduções de obras antigas. Mas a publicação da Ars Magna corroía-o por dentro. A fórmula cúbica, sua descoberta arrancada das sombras, a chave que deveria garantir seu legado, agora era popularmente associada a Cardano. Suas declarações públicas tornaram-se mais afiadas, pessoais. Ele sentia-se roubado não apenas da prioridade, mas do momento definitivo de sua vida. Descobri com meu próprio intelecto que escapar às maiores mentes, afirmava, enquadrando o conflito como uma busca para reclamar glória roubada. Este prêmio foi-me tirado por engano e falsos juramentos. Agora, reclamarei o que é meu por direito. Para Tartaglia, as questões postas em risco eram existenciais. O desafio se acende. Diferente do duelo estruturado com Fior, esse conflito escalou por meio de cartas públicas venenosas. Ferrari iniciou, defendendo Cardano, apontando a descoberta anterior de Del Ferro, uma informação que Cardano encontrara, e questionando a reivindicação exclusiva de Tartaglia. Ele desafiou audaciosamente as habilidades de Tartaglia, afirmando sua própria superioridade, apesar de mais jovem. Tartaglia retrucou com desdém, recusando-se a engajar-se diretamente com Ferrari. Não tenho disputa com servos, zombou, direcionando seus ataques apenas a Cardano. 6 cartas trocaram-se, cada vez mais hostis. Ferrari propôs problemas matemáticos complexos, testando o conhecimento de Tartaglia. Tartaglia desviou com insultos sobre o passado de Ferrari. Finalmente, Ferrari lançou um ultimato, um debate público em Milão. Perante nobres eruditos, resolveriam questões de matemática e honra. As recusas iniciais de debater com um servo, Tartaglia,
talvez percebendo que os desafios de Ferrari expunham vulnerabilidades, finalmente aceitou. Ato 3, a Arena em Milão. O palco estava armado para um espetáculo público. Milão, território de Cardano, foi escolhida, um risco estratégico para Tartaglia. A igreja do Jardim seria a arena, o governador Ferrante Gonzaga, o juiz. Nobres, acadêmicos e estudantes lotariam o local, testemunhas de um embate intelectual sem precedentes, onde carreiras e patronagem estavam em jogo. Ferrari preparou-se rigorosamente, elaborando 31 desafios para explorar fraquezas no arsenal matemático de Tartaglia. Tartaglia chegou em 10 de agosto de 1548, talvez confiando demais em sua fama e na audácia percebida de seu jovem oponente. Notavelmente ausente estava Cardano. Acostumado a controvérsias, como seus conflitos iniciais com o Colégio de Médicos de Milão devido à sua origem ilegítima, ele optou por um recuo estratégico, deixando seu brilhante aluno defender sua causa enquanto se dedicava a outros projetos. Mesmo assim, à sombra da Ars Magna, o livro que iniciará o conflito e mostrava a síntese do conhecimento algébrico obtido por Cardano, pairou sobre o evento. O debate seguiria os moldes antigos, problemas propostos e resolvidos, argumentos matemáticos entrelaçados com questões éticas e de prioridade, julgados tanto pela correção quanto pelo poder de persuasão. Era o combate matemático em sua forma mais crua e vulgar. Ato 4, o confronto. O ar na igreja do Jardim em 10 de agosto estava carregado. Ferrari tomou a iniciativa. Começou não com equações, mas com uma defesa meticulosa de Cardano, apresentando evidências da descoberta anterior de Del Ferro e destacando como Cardano creditara ambos os predecessores na Ars Magna. Pintou Cardano não como um ladrão, mas como um sintetizador que trouxera conhecimento oculto à luz. Então, veio o ataque matemático. Tartaglia esperava uma batalha centrada em equações cúbicas, seu domínio. Em vez disso, Ferrari mudou o jogo, lançando problemas com equações quárticas, seu trabalho pioneiro, e desafios geométricos complexos. Era uma emboscada intelectual. Ferrari combinou lógica afiada e retórica cortante. Ele não apenas resolveu problemas, demonstrou métodos que pareciam além do alcance de Tartaglia. O mestre consagrado viu-se na defensiva, lutando para acompanhar as inovações e a confiança do jovem. A plateia assistiu, cativada e talvez perturbada, enquanto Tartaglia vacilava visivelmente sob o ataque implacável de Ferrari. Ao fim do dia, a maré virara decisivamente. O debate tornará-se uma demonstração do poderio de Ferrari e das limitações de Tartaglia diante desses novos horizontes. A fuga. O que aconteceu a seguir selou o destino de Tartaglia. Diante da perspectiva de outro dia de pressão intelectual e de uma plateia claramente desfavorável, ele tomou uma decisão drástica. Sob a cobertura da noite, antes do segundo dia do debate, Niccolo Tartaglia fugiu de Milão. Sua partida silenciosa foi uma admissão tácita de derrota. Ferrari ficou sozinho, o vitorioso incontestável. O governador Gonzaga elogiou sua performance, e figuras poderosas de Milão, impressionadas por seu brilho, ofereceram-lhe patronagem e posições imediatamente. Para Ferrari, foi um triunfo absoluto. Para Tartaglia, uma humilhação avassaladora. Ato 5, Caminhos divergentes. O debate em Milão alterou irreversivelmente a vida dos participantes. Ferrari, o ex-servo, foi catapultado ao estrelato matemático. Posições prestigiosas e o apoio da elite milanesa seguiram-se. Sua solução para a equação quártica, agora comprovada no maior palco, garantiu seu lugar como um inovador líder. Tartaglia viu sua sorte despencar. Sua fuga foi vista como covardia, destruindo sua autoridade. De volta a Brescia, encontrou sua posição profissional diminuída, perdendo eventualmente seu posto de ensino. Apesar de continuar seus trabalhos matemáticos até sua morte em 1557, nunca recuperou a influência ou o prestígio que tivera antes do desastroso debate. Cardano, defendido e vindicado por seu protegido sem precisar engajar-se diretamente, viu sua reputação fortalecida. A Ars Magna permaneceu como um marco, consolidando seu status como uma figura intelectual líder na Europa, permitindo-lhe continuar sua obra prolífica em medicina, matemática e filosofia. O duelo, nascido de acusações de traição envolvendo a publicação de segredos, terminou com carreiras feitas e destruídas sob os olhos do público. Ele destacou dramaticamente a tensão na Itália renascentista entre a tradição de guardar conhecimento para vantagem pessoal e o impulso emergente de publicar descobertas para reconhecimento amplo e o avanço da própria arte.
Os ecos daquele confronto em Milão, o brilho, a amargura, a ambição, a fuga, ressoariam pelas comunidades acadêmicas, deixando questões sobre honra, prioridade e a própria natureza do progresso matemático.